Fala pra mim, você curte filme de terror? E um filme de investigação policial? E se eu te dissesse que tem um filme que consegue trabalhar muito bem essas duas coisas? E ainda conta com uma história no mínimo intrigante sobre um serial killer que consegue matar as pessoas sem nem encostar nelas. Me diz, ficou interessado? Então vem comigo nesse vídeo que eu te conto a minha opinião e também algumas curiosidades sobre Longlegs, Vínculo Mortal. Tinha marcado com os corpos. Estarei esperando. Não vou mentir pra vocês, terror é o gênero que menos me atrai no cinema. Até porque depois de ver o filme eu fico me imaginando nas cenas e eu fico me cagando todo. Mas depois de ver a popularidade que esse filme alcançou nas redes sociais e as pessoas até mesmo considerando ele como o melhor filme de terror de 2024, eu obviamente não podia ignorar. Cara, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse filme é que ele custou praticamente 2 pastéis e um dolinho quente. Rapaziada, sério, esse filme custou apenas 10 milhões de dólares, o que pros padrões de Hollywood é troco de pinga. E detalhe, rapaziada, no primeiro final de semana ele faturou mais de 20 milhões de dólares. Ou seja, ele se pagou e ainda sobrou um dinheiro pro pessoal fazer um churrasquinho. Ó, só pra vocês terem uma noção, até o dia de hoje, Longlegs já faturou, juntando a bilheteria do mundo inteiro, mais de 100 milhões de dólares. Sabe o que isso significa? Que os produtores do filme estão sorrindo pro vento. Tá, mas e aí? O filme é bom? Vale seu ingresso? Vale a sua ida ao cinema? Antes de eu responder, já curte o vídeo e me diz nos comentários, você tá afim de ver esse filme? Ou não? Você não curte muito filme de terror? Você é daqueles que na hora do susto dá um gritinho e coloca a culpa na mulher pra pagar de machão? Fala pra vocês, rapaziada, eu faço isso, mas fica só entre a gente, tá? Conta pra ninguém não. Enfim, vamos falar logo sobre o filme. Longlegs, Vínculo Mortal se passa nos anos 90 com uma estética de filme de terror dos anos 70. Seja por conta da paleta de cores, ou o formato que é gravado, ou até mesmo o ritmo que o filme adota, que realmente te transporta para o passado. É como se realmente o filme tivesse sido gravado naquela época, diferentemente de alguns filmes que tentam se ambientar no passado, só que eles são gravados com uma estética de filme atual. Para quem tá meio perdido e não sabe muito bem ainda sobre o que se trata o filme, basicamente a investigadora do FBI, Lee Harker, interpretada pela atriz Maika Monroe, é convocada para reabrir um caso sobre um serial killer, o Longlegs. Que detalhe, rapaziada, é interpretado pelo Nicolas Cage, que caiu como uma luva para esse papel desse personagem do Longlegs, que é alguém tão expressivo corporalmente falando. Uma coisa interessante sobre o filme é que ao mesmo tempo que ele é bem realista em te ambientar nesse suspense de investigação policial, ele também consegue mesclar com o ritual satânico que ronda todos esses crimes. E é aí que Longlegs se destaca. Esse filme ele tem uma atmosfera de terror psicológico que é totalmente diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. Os personagens desse filme eles não são completos imbecis, igual traz a maioria dos filmes de terror, onde tem jovens fazendo cagada em locais que eles sabem que tem perigo perto. Não, definitivamente os personagens desse filme não são idiotas. Inclusive, rapaziada, vale lembrar que esse filme não tem muitos personagens. Porém, os que tem são muito bons e conseguem fazer com que a gente fique angustiado e se preocupe com eles o tempo inteiro. O jeito deles falarem ou não falarem, de agirem ou então não agirem, te deixa desconfortável o tempo todo. O que na minha opinião acaba agregando muito ao filme, até porque você fica tão imerso na história que não tem como assistir esse filme e não sentir uma agonia, um desconforto ou até preocupação com o personagem da Maika Monroe. Ah, André, então esse filme é perfeito, né? Não. Ele tem alguns clichês, ele tem algumas conveniências de roteiro. Inclusive o roteiro, ele é algo que, digamos, complexamente simples. Porém, rapaziada, é nessa simplicidade do filme que o diretor Oz Perkins sabe trabalhar o clima de tensão e terror psicológico no filme. Uma coisa que me agradou bastante nesse filme foi o fato dele não ter 1 milhão de jumpscare vagabundo. Ele tem sim jumpscare, mas são muito pouco. E os que tem, eles tem um sentido de existirem, sabe? Não estão ali de graça. Não é, é simplesmente porque sim e ponto. Aliás, mesmo que não tivesse nenhum jumpscare, o filme ainda assim seria excelente. Porque ele sabe como trabalhar o silêncio dos personagens, os detalhes do cenário do fundo, que inclusive esse filme é rico em detalhes. Ó, aqui vai um pequeno spoiler. Na verdade, assim, mais uma curiosidade do que um spoiler propriamente dito, né? Mas enfim, às vezes tem gente que não gosta. Se você ainda não assistiu ao filme, quando você for ver, fica reparando lá nos objetos lá no fundo, lá no cenário, porque quase sempre tem uma figura se formando lá. E quando você pega isso, você fica ainda mais apreensivo pela personagem. Eu, por exemplo, vi várias vezes essa figura ao longo do filme. E toda vez que eu via, eu ficava tenso, cara. Aí eu ia comentar com a Yara, minha namorada, e ela falava que não tinha visto. Ou seja, era ela aqui assistindo o filme tranquila, e eu aqui apreensivo e tenso, porque eu tava vendo toda hora aquele bichão lá. Em resumo, tudo que tá em cena consegue mexer com você. Não é apenas a história em si que é boa, mas o cenário também tem o seu papel fundamental na trama, cara. Não é como se simplesmente pudesse trocar o cenário e continuar o mesmo filme.
ele acaba meio que se tornando mais uma camada do filme. Por exemplo, ele usa reflexos e sombras para colocar elementos que assustam ainda mais quem tá assistindo o filme atentamente. Mesmo que você só resolva assistir ao filme e não procurar nada, ainda assim a sua experiência vai ser incrível. Agora, se você procurar... Enfim, esse filme conseguiu me deixar em um estado de alerta o tempo todo. Mas é aí que tá o ouro. Não era porque o personagem do Nicolas Cage tava ali o tempo inteiro. Inclusive, boa parte do filme ele não aparece, tá? Quem leva esse filme, quem carrega o filme, é a personagem da Micah Monroe, a Lee Harker. Mas enfim, não era porque o personagem do Nicolas Cage tava ali toda hora, mas sim porque ele poderia estar ali toda hora. Cara, é incrível, ele faz você ficar pensando que a qualquer momento ele vai aparecer e ferrar com tudo. Eu vi muita gente falando que o ator, o Nicolas Cage, ele tá em um dos papéis mais teatrais da vida dele, e eu concordo muito com isso. Cara, a interpretação dele faz com que a gente fique ansioso, tenso, angustiado e apreensivo o filme todo. Simplesmente porque o Longlegs é um personagem que você não consegue prever o próximo passo dele. Sério, chega a ser bizarro. E a interpretação corporal do Nicolas Cage faz com que ele faça o personagem ser ainda mais rico. Quando ele aparece em tela, você simplesmente não tem folga, cara. Você vai ficar tenso e preocupado do início ao fim. Porém, o final é meio complicado de entender. Eu mesmo, quando terminei de assistir o filme, eu fiquei meio sem entender o que tinha acontecido no final. Mas depois de ver alguns vídeos explicando o que tinha acontecido, eu vi que isso só contribuiu para que a experiência de quem tá vendo o filme fosse ainda mais rica. De verdade, se você gosta de filme de terror, eu te aconselho e muito a ir assistir Longlegs, Vínculo Mortal nos cinemas. Esse filme ele vai simplesmente alugar um triplex na sua cabeça, igual ele fez com a minha. E assim, eu não vejo muitos filmes de terror, mas eu acho muito difícil de algum filme bater de frente com esse, cara. E seu erro levou a isso tudo. Mas e aí, já viu Longlegs? Me conta aqui embaixo nos comentários o que você achou do filme. Já aproveita, curte o vídeo e se inscreve no canal porque eu vou estar trazendo mais dicas de filmes pra vocês. Aproveita e já me segue no Insta também, lá eu posto outros tipos de conteúdos e também você pode acompanhar o meu dia a dia. Tamo junto, rapaziada! Eu tava editando o vídeo aqui agora e eu percebi que eu esqueci de deixar pra vocês a minha nota. Enfim, pra mim o filme é um 9 de 10 e eu recomendo muito que vocês assistam ele nos cinemas. Meu nome é André e essa foi a minha opinião sobre Longlegs, Vínculo Mortal. Falou!